como estão todos vocês? Nesse período de pandemia, que parece que os casos só estão subindo. Mais uma vez, meninos, eu vou dar o recado para vocês. Sempre que tentarem entrar na sala, entrem com o e-mail UFBA. Parece que pelo e-mail UFBA eu não preciso autorizar. Apesar que alguém me disse outro dia que mesmo com o e-mail UFBA, eu estou tendo que autorizar. E isso é horrível, porque às vezes eu começo a aula e alguém está pedindo e eu preciso liberar. Semana passada alguém, eu não sei, eu acho que foi o próprio Hugo que acabou de entrar. Então, até com o e-mail UFBA ele está pedindo para entrar mesmo. Então, acho que deve ser alguma coisa de segurança, para evitar ataque hacker na sala de aula. Semana passada, o Hugo tentou entrar, o Hugo estava dando aula, e o Hugo pediu para entrar, eu estava dando aula, não ouvi, e ele ficou quase que 20 minutos lá fora, esperando que eu aceitasse. E isso é um pouquinho complicado, né? Mas não tem problema não. Vamos lá. Antes de eu começar, aceitei. Apresentar a tela inteira. Bom, vocês já estão vendo minha tela? Provavelmente sim, vocês já devem estar vendo. Vamos para cá. Sim, sim. Que bom. Meninos, qualquer dúvida, vocês podem ou colocar no chat ou vocês podem entrar com áudio, viu? Não fiquem com a dúvida. Podem interromper, que não tem o menor problema. Eu posso explicar mais de uma vez um determinado conteúdo. Não se preocupe. Bom, semana passada a gente começou a conversar sobre a estrutura do DNA. Como que era esse DNA, como que ele era a sua composição e como que ele era feito. Hoje a gente ainda continua falando de estrutura, mas não mais a questão de como ele é formado. E sim um processo que é muito importante, que é o processo de compactação. A grande maioria dos seres vivos, eles apresentam grandes quantidades de DNA. Então, por exemplo, se você pegar um ser humano, dá quase, eu acho que 8 quilômetros de DNA que a gente tem na sua constituição, se ele não tivesse novelado. Eu posso ter exagerado, eu acho que é 8 metros, mas não tem problema. Então, para que esse material caiba dentro de uma célula, é preciso que ele fique muito compactado. E a gente vai ver que organismos diferentes, eles apresentam modos de compactação diferentes. Os principais métodos, os principais tipos de compactação que a gente sabe é dos materiais dos vírus, dos procariotos e dos eucariotos. Começando pelo vírus. Então, o vírus, a gente sabe que eles não são organismos de vida livre, eles, ao contrário, eles dependem de um hospedeiro para ele poder fazer com que a sua síntese ocorra. E a maioria das vezes, o vírus nem entra por inteiro dentro da célula do hospedeiro. Ele entra por uma parte da partícula, que é uma partícula do genoma, que pode estar envolvido nesse processo. Então, muitas partículas virais, elas consistem de mais de um genoma. Muitas vezes, a maioria dos vírus, eles podem ser ou de RNA ou de DNA, e o vírus nada mais é do que esse material genético envolvido por uma capa proteica, ou seja, por um conjunto de proteínas. Então, muitos vírus, eles apresentam só a estrutura proteica, e dentro da estrutura proteica, eles apresentam a sua estrutura de material genético. Da mesma maneira, quando a gente fala dos vírus, você vai ter vírus de tamanhos totalmente diferentes, de composição de material genético totalmente diferente. Então, por exemplo, é muito comum a gente encontrar vírus que, por exemplo, possam ser de dupla hélice, ou possam ser de fita única, alguns que apresentem um material genético do tipo circular, e outros que apresentem ele de tamanho linear, e com tamanhos totalmente diferentes. Você vai pegar, às vezes, vírus com genomas muito pequenos, de aproximadamente 5.243 pares de base, ou alguns, por exemplo, alguns bacteriófagos com até 10 a 15 pares de base, ou seja, é muito maior do que a composição do vírus sim. Além disso, quando a gente fala do vírus, é interessante que a gente entenda que, ao ele entrar dentro da célula, o processo replicativo dele vai acontecer lá dentro. Então, muitas vezes, ele já
tem DNAs que são lineares para que isso facilite o processo da replicação. E isso a gente vai ver muito mais para frente como esse processo acontece. Então, aqui novamente, para comparar, né? Então, quando a gente pega, por exemplo, alguns vírus que têm um tamanho de DNA de 5.000 pares de base, com outros que têm 168.000 pares de base, claro que isso está relacionado ao tamanho também da partícula viral. Então, esses que têm menores, consequentemente, têm menores tamanhos de partícula viral, e esses que têm maiores, consequentemente, têm maiores partículas virais. Ok? Então, quando a gente fala do bacteriófago, o bacteriófago é essa estrutura muito pequena. Ele tem, eu não sei se vocês já viram a composição de um bacteriófago, na microbiologia vocês vão estudar um pouquinho mais. Ele é formado basicamente por uma cabeça, e ele é formado por uma fibra e pelas fibras da cauda. Então, por uma cauda e por umas fibras da cauda. E a grande questão é que o tamanho do material genético, não sei se vocês conseguem ver bem aqui nessa figura, é quase 30 vezes maior do que o próprio bacteriófago. Então, este material genético, ele precisa conter todo dentro de uma partícula viral. Aqui, novamente, falando, então, aqui a estrutura do bacteriófago, ele normalmente tem uma cabeça, e dentro dessa cabeça que existe o material genético. Além da cabeça, ele vai apresentar uma cauda, e partindo dessa cauda, ele vai apresentar essas estruturas que são as fibras da cauda. Então, é importante por quê? Porque, normalmente, esse material genético está aqui na cabeça, e esse vírus, ele se contrai para injetar, através dessa estrutura, o material genético dentro da célula bacteriana. Então, como que é o compactamento desse material? O compactamento desse material é um mecanismo chamado de cabeça cheia. Então, a partir do momento que é formado durante o ciclo do vírus a cabeça, então a formação justamente daquela cabeça, algumas proteínas, elas ficam na parte basal dessa cabeça, e elas começam a fazer um processo que nós chamamos de empacotamento. Então, vai entrando material genético, ou seja, o vírus ele se multiplicou, e aí fez com que a célula da hospedeira fizesse cópias daquele material genético, e agora esse vírus vai começar a se formar, vai começar a formar novas partículas virais. Então, basicamente, o que vai acontecendo? Vai entrando material genético, e ao entrar material genético, ele vai expandindo também a cabeça, fazendo com que ele ganhe essa estrutura mais hexagonal. A partir do momento que a cabeça ela está cheia, essas proteínas se deslocam, e agora, da onde ela parou, esse material vai continuar entrando em uma outra nova partícula viral. E a partir daqui, agora, vai se formar o restante da partícula. Então, essa parte aqui só é formada a partir do momento que se entra material genético. Entrando material genético, então, forma-se a cabeça e forma-se, então, novas partículas virais. Qual é a grande questão? A grande questão é que esse material não é específico. Significa que o que entrar nesse vírus não necessariamente vai entrar no próximo. Entendeu? Por quê? Porque esse mecanismo de entrar é um mecanismo inespecífico. Então, pode colocar qualquer material genético entrando ali, que, uma vez formada a cabeça, e essa cabeça estando cheia, essa partícula viral, então, vai ser formada. Esse vírus novo vai ser formado com este material genético. Um novo processo que possa acontecer vai levar à formação de um outro material genético. Entenderam? Sim ou não? Sim. Então, é um mecanismo bastante simples, é um mecanismo que a gente vai ver depois. Quando a gente falar de transdução, que ele está muito ligado ao processo de transferir material genético entre indivíduos. Diga, Denilson, você levantou a mão? O vírus do corona é mais ou menos assim também, professor? Ou é todos os vírus? Não, no caso do vírus, esse daqui são mecanismos do bacteriófago.
No caso de vírus que a gente chama que infectam humanos ou outros seres vivos, que não bactérias, eles têm mecanismos que ainda não são muito conhecidos, a gente não sabe como que eles formam. A grande questão é que, no caso desses outros vírus, é um mecanismo bastante específico, então forma a partícula viral e forma os vírus relacionados a ele, entendeu? Entendi. Professor, eu não sei se ficou claro para mim o quão específico que é esse vírus na hora dele selecionar uma bactéria para infectar. Ele também não é específico sobre as bactérias que ele alveja? Repete que deu uma cortada, tá com barulho no fundo, me repete de novo que eu não entendi. Perdão, deve ser o ventilador. Eu não entendi. Esses vírus, eles são específicos sobre os bacteriófagos que eu tô falando, tá? Eles são específicos sobre as bactérias que ele alvejam, ou eles também não são muito específicos sobre as bactérias que Não, ele eles são infectar, tá? específicos. Você vai ter bacteriófagos específicos para cada tipo de bactéria. Então, por exemplo, os bacteriófagos que infectam Escherichia coli não são os mesmos que infectam Staphylococcus aureus. Então, cada um vai ter uma especificidade um pouco diferente. Entendeu? Entendi. Bom, agora vamos falar então dos procariotos. Então, o procarioto, uma grande característica dele é que ele não apresenta um envoltório nuclear. Então, o seu material genético ele está disperso nessa estrutura que nós chamamos de nucleóide. E, além disso, as funções, diferentes do que acontece no procarioto, elas acontecem todas no mesmo espaço. Então, o que eu estou querendo dizer? Estou querendo dizer que no eucarioto você tem uma divisão entre núcleo e citoplasma, e lá no núcleo vai acontecer os processos de replicação e transcrição, e lá no citoplasma vai acontecer a tradução. Aqui não, aqui você vai ter esse material disperso durante toda a estrutura celular, e aqui que vai acontecer basicamente tudo, ok? Quando a gente fala de uma Escherichia coli, por exemplo, que é um dos grandes exemplos que a gente tem, a Escherichia coli, ela possui um tamanho cerca de 10 vezes o tamanho de um bacteriófago. Além disso, uma outra característica é que, normalmente, a grande maioria das bactérias, ela apresenta um material circular. Então, é um círculo. No entanto, esse círculo, ele chega a ser 850 vezes maior que o tamanho da Escherichia coli. Por quê? Porque ele é um genoma bastante grande. É um genoma onde você tem 4 milhões de pares de base, aproximadamente, com 4.300 genes e alguns genes ligados a RNAs. Então, 4.300 genes ligados à proteína e 150, mais ou menos, 115 ligados a RNA. Então, para que essa estrutura que tenha 850 vezes maior, que é 850 vezes maior do que o material, do que a estrutura da célula, ele caiba lá dentro, que ele seja funcional lá dentro, é preciso que ele sofra um processo de redução de tamanho. Então, aqui, por exemplo, é como se a gente pegasse todo o genoma de uma bactéria e deixasse ele de uma maneira circular. A primeira coisa que vai acontecer é alguns RNAs que as bactérias possuem, elas vão fazer grampos nessa estrutura, fazendo com que essa estrutura caia 10 vezes ao seu tamanho. Vai fazer esses grampos, ou o que nós também chamamos de alças na estrutura do DNA, fazendo com que ele já reduza em 10 vezes o seu tamanho. Além disso, o próprio material genético, ele tem uma capacidade de se autoenovelar. E é o que acontece nas bactérias. E esse fenômeno normalmente não é tão característico para os eucariotos, e a gente vai entender daqui a pouquinho por quê. Então, parte desse material foi fechado por RNA, ele foi preso por RNA, e parte dessas alças que são formadas, agora elas se autonovelam. É como se elas se dobrassem. Então, deixa eu pegar aqui um fio, que eu acho que vai ficar um pouco mais fácil. A gente tem essa fita como se fosse a fita do DNA, e elas vão se dobrando. Elas vão sofrendo torções para que elas se autonovelem. E isso é um fenômeno normal do próprio DNA, justamente pelo processo de fita helicoidal.
Então, como que eles descobriram que isso que estava responsável? Foi eles pegavam o genoma das bactérias e eles começaram a tratar com determinadas enzimas. Então, por exemplo, quando eles tratavam com RNase, que é uma enzima que degrada o RNA, eles viram que esse material perdia a sua grande helicoidação, ou seja, ele perdia as suas dobras principais. E com isso eles conseguiram chegar, já que ele perdia essas dobras principais, que era um RNA que estava fazendo isso. E aí, quando eles tratavam com DNase, eles viram que as alças eram preservadas, no entanto, elas perdiam a sua autoenovelação. Ou seja, quem fazia esse processo era o próprio do próprio DNA. Então, as bactérias elas têm a capacidade de reduzir de 350 micrômetros até 2 micrômetros. E aí, agora, essa estrutura cabe perfeitamente na estrutura, na estrutura celular da bactéria. Ok? Além disso, além de todo esse material que precisa ser altamente novelado, uma outra coisa que fica dispersa e que precisa também se conhecer nas bactérias é os seus materiais extracromossomais. Então, além do cromossomo que está aqui supernovelado, o que essa bactéria apresenta? E ela normalmente vai apresentar o que nós chamamos de plasmídios. Os plasmídios são elementos extracromossomais que as bactérias elas possuem, e as bactérias, além de possuir, elas vão ter também a capacidade de trocar materiais genéticos. E aí que surgem grandes problemas de saúde pública, por exemplo, porque uma das coisas que a gente mais tem problema com bactérias é em relação à resistência a antibióticos. E, normalmente, genes que estão ligados a essa resistência, eles estão localizados em plasmídios. E, por justamente o fato dessas bactérias estarem com esses genes em plasmídio, elas podem trocar. É por isso que, quando a gente usa antibiótico, precisa utilizar todos os dias que o médico manda, nos horários corretos. Porque, senão, você pode acabar selecionando aquelas bactérias que têm um gene de resistência. E aí, quando você terminar a antibiótico terapia, passado 15, 20 dias, essas bactérias que são resistentes serão capazes de se multiplicar e transferir a resistência para as outras. E aí você pode voltar com a mesma infecção, só que dessa vez essa infecção, ela de uma maneira resistente a antibiótico. O que é um plasmídio? O plasmídio é um elemento extracromossomal. Ele normalmente vai ter um tamanho mais reduzido. Então, lembra que eu falei para vocês que o tamanho do genoma da Escherichia coli é de 4 milhões pares de base? Pares de base a cada um dos nucleotídeos. Um plasmídio ele tem 10 mil pares de base. É grande, mas comparado com o genoma, ele é muito pequeno. Você vai ter plasmídios de tamanhos totalmente diferentes. Qual é a grande característica? Ele tem uma capacidade de se autorreplicar independente do cromossomo. Meninos, espera aí que eu vou parar um pouquinho só para poder abrir a sala, liberar para a Gabriela. Voltando aqui. Então, o plasmídio ele tem capacidade de se reproduzir, cadê meu lembra? De se reproduzir, independente do cromossomo bacteriano. Então, ele pode fazer várias cópias. E aí, nessa questão deles fazerem várias cópias, ele pode ficar mandando essas cópias para outras bactérias. Eu não sei se vocês já tiveram aula de estrutura bacteriana com Guilherme, mas Guilherme vai mostrar para vocês que existe uma estrutura chamada de pile sexual, e nessa pile sexual as bactérias têm a capacidade de transmitir e passar um gene de uma para outra. E aí vocês devem ver, se vocês não viram nessa semana que passou, vocês devem ver nessa semana agora, na microbiologia, que eu acho que é quarta-feira, né, que vocês têm aula com Guilherme. Então, qual é a função de um plasmídio? Ele pode carregar genes de resistência, ele pode carregar genes de adaptação, que antes as bactérias não apresentavam. E aí, normalmente, são genes que a gente chama de genes de ganhos. E hoje, claro, a gente tem a questão da biotecnologia, que a gente sabe que essas bactérias são capazes de manter esses plasmídios, de adquirir esses plasmídios, a gente pode colocar informações que a gente deseja. Então, a gente pode fazer a produção de proteínas recombinantes ou de moléculas recombinantes através desses genes que estão em plasmídios, ok?
Bom, aqui é um exemplo de um plasmídio, é um plasmídio que nós chamamos de plasmídio comercial, são plasmídios que a gente compra para poder inserir determinadas informações. Então, ele tem, normalmente, um plasmídio vai ter um gene ligado ao fato dele se multiplicar de uma maneira sozinha, ele vai ter nome de resistência associado nele, e ele vai ter esta porção aqui, meninos. Essa porção ela vai servir para uma coisa. Então, qualquer material genético nessa parte vermelha que eu quiser inserir, eu vou inserir nesta região. Eu corto essa região e abro o plasmídio e coloco o material genético que eu quiser. E hoje em dia é muito simples fazer isso. Hoje a gente consegue fazer isso com muita praticidade. E o eucarioto? Eu já falei da Escherichia coli, da maneira que ela é capaz de reduzir o material genético. E como que o eucarioto faz isso? Então, por exemplo, uma célula de levedura, ela é 2 vezes maior do que uma Escherichia coli. Uma célula de drosófila é 35 vezes maior. E uma célula de humano é 700 vezes maior do que uma Escherichia coli. Claro, no entanto, o material cromossomal que esses indivíduos têm, normalmente, eles são muito mais complexos. Por exemplo, o material genético de uma célula eucariótica, ele está distribuído em mais ou menos 46 cromossomos. Então, a gente tem 23 pares de cromossomos, e esse material genético está aqui, de uma maneira hipercondensada, que é uma estrutura que nós chamamos de cromossomo. Bom, cada cromossomo, ele normalmente vai possuir uma molécula de DNA heteroduplex única, de uma maneira extremamente condensada, e sendo que a extensão desse material, ele chega a ser 25 vezes maior do que a própria célula. Então, cada cromossomo, ele vai ter uma grande característica, porque ele vai levar a formação, a estruturas, ele vai levar a codificação de características que serão únicas entre os indivíduos. Então, quando a gente fala do genoma humano, por exemplo, a gente tem mais ou menos 3,2 bilhões de pares de base naquele genoma, com mais ou menos 21 mil genes. Então, esses cromossomos, eles se alinham, e se a gente colocasse um cromossomo, se a gente pegasse aquele DNA, a gente chegaria a mais ou menos 2 metros. Viu como eu exagerei bastante? Eu tinha falado 8 quilômetros. Aí depois eu falei, não, Lucas, 8 quilômetros é muito. E aí eu chutei para 8 metros e ainda foi muito. Aí é 2 metros de comprimento que esse material pode ter. Bom, a gente sabe, vocês viram peraí, deixa eu Alves. Professor, quanto custa em média para fazer isso num plasmídio e conseguir produzir uma proteína de um gene? Alves, existem 2 maneiras de você fazer. Então, quando a gente compra aqui o plasmídio. Você pode comprar o plasmídio puro, e aí você pegar e fazer por PCR e colocar nele. Essa é a alternativa mais barata. Você comprar um plasmídio, hoje em dia, eu acho que ele está em torno de 300 a 400 reais. E aí você compra alguns outros reagentes para fazer a inserção de material no plasmídio, deve dar mais ou menos R$1.000, para você fazer isso e colocar na Escherichia coli. Quando eu falo R$1.000, é porque R$1.000 para ciência é muito barato. Mas existe uma outra alternativa, que é você comprar já o plasmídio com o gene que você quer. Então, você manda para a empresa e a empresa te devolve o plasmídio. E isso vai depender mais ou menos do tamanho do gene que você quer colocar naquele plasmídio. Porque, às vezes, genes muito grandes são mais complicados de serem colocados. Mais ou menos, quando você já compra o plasmídio, isso já baixa numa casa de R$3.000 para você fazer a mesma coisa. Então, assim, não é um custo tão alto comparado com muitas outras coisas. Novamente, eu abri, ver quem é aqui. Não tem ninguém aqui, não? Apitou como se tivesse alguém. Então, assim, é um custo entre R$1.000 a R$3.000, dependendo da maneira que você quer fazer. Por exemplo, no nosso laboratório, a gente estava penando muito para fazer determinados plasmídios. E aí, o que a gente opta? Então, é um custo meio que custo-benefício, porque às vezes você tenta várias vezes que você gasta tanto, que às vezes vale a pena você comprar um plasmídio pronto, já com material genético, a gente manda fazer. Então, no nosso laboratório,
nas nossas últimos trabalhos, a gente tem mandado fazer os plasmídios, que tem sido muito mais fácil. Aí é só comprar o plasmídio, e aí você tem a Escherichia coli, e você coloca o plasmídio na Escherichia coli e faz com que ela comece a produzir a proteína que você deseja. Bom, quando a gente fala da estrutura de uma célula eucariótica, é importante que, lembrando da biologia celular, que essa estrutura está dentro do núcleo e ela é chamada de uma cromatina. O que é uma cromatina? É um material cromossomo que ele é amorfo e ele é disperso no citoplasma durante algumas fases do ciclo celular. Então, durante a fase G1, durante a fase S, durante a fase G2, o material genético ele fica disperso dentro do núcleo. E ele ganha uma compactação quando vai se juntar para outra fase, que é a fase de divisão. Então, quando a gente observa esse núcleo em microscopia eletrônica, a gente consegue ver este núcleo com duas formações diferentes. Então, você tem uma parte mais esbranquiçada, que nós chamamos de eucromatina, e uma parte mais eletrodensa, que é uma parte mais escura, que nós chamamos de heterocromatina. Qual a diferença? A diferença é que, lembra que eu falei para vocês que existia uma questão de Peraí que veio uma mensagem aqui e eu acabei me desconcentrando. Então, lembre que eu falei para vocês que quando a gente compara uma célula do fígado ou quando a gente compara uma célula do rim, elas têm a mesma constituição de material genético, mas existem partes de uma que vai ser expressa, existem partes de outra que vão ser expressas e por isso que vai ter as características separadas. O que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que esta eucromatina e heterocromatina é basicamente o que vai definir a função da célula. Por quê? A eucromatina é uma parte mais solta dentro do material genético. Então, por ela ser mais solta, é uma parte do material genético que vai ter a capacidade de ser reconhecido pelas enzimas que vão transcrever e vão traduzir os materiais genéticos e os conjuntos proteicos daquela célula. Então, é a parte que vai ser transcrita. Já essa heterocromatina é uma parte muito condensada. É como se eu pegasse e eu enovelasse muito bem aquele DNA e ele ficasse praticamente inativo. Ele ficasse, basicamente, impedido de ser reconhecido. E aí, essa parte é uma parte que nós chamamos de parte não transcrita. E, basicamente, o que vai diferenciar entre uma célula do fígado e uma célula do rim é que a parte que é transcrita da célula do fígado é diferente da parte que é transcrita da célula do rim. E por isso que elas têm o mesmo material genético, mas características totalmente diferentes. A gente viu um pouquinho dessa questão do condensamento quando a gente falou do gene X lá na genética. Porque o X vai fazer com que um dos cromossomos X ele se novele extremamente de uma maneira bastante condensada, fazendo que só uma das cópias do cromossomo X seja transcrito. E é justamente isso. Parte desse material não é transcrito, fazendo com que tenha características diferentes. Espera aí que eu vou tentar abrir, liberar. Então, espera aí, Beatriz. Ficou claro essa questão, meninos? Desse condensamento? Então, a diferença entre eucromatina e heterocromatina é basicamente a questão do enovelamento que eles sofrem. Que bom. Então, qual é a grande questão? A cromatina, na verdade, ela é uma estrutura que ela dispersa a todo momento no citoplasma. Quando chega na questão da prófase, na fase da mitose, ela se autocondensa e ela vai adquirir essa característica, que é a característica que nós chamamos de característica de cromossomo, que é a característica clara, onde ela basicamente ela vai servir para que ela se direcione aos polos e que ocorra o processo da divisão celular. Então, a função do cromossomo é justamente poder levar todo o material
de maneira igualitária para as duas células. Então, que esse material não se perca. O que é feito isso? Então, primeiro a gente precisa entender qual é a composição da cromatina. A cromatina a gente pensa, não, é feito de material genético. Uma parte da cromatina é feita de material genético, mas muito da cromatina é feito por outras estruturas, ou proteínas não histônicas, ou proteínas que são chamadas de histonas. E outros materiais nucleares, que não são nem RNA, nem DNA, na verdade são alguns restos de materiais genéticos que podem estar naquela composição nuclear, formando aquela estrutura. Então, quando a gente fala da cromatina, e que a cromatina, ela passa por um processo de onde ela está dispersa na célula, até ela chegar a uma condição de cromossomo, a gente precisa entender o processo também de compactação. Então, a gente viu os fagos, eles fazem pelo processo de cabeça cheia, os procariontes fazem pela presença de RNAs e DNAs. No entanto, no eucarioto, esse processo vai ser um pouquinho mais complexo. Então, na verdade, a cromatina, ela vai ser envolvida por uma série de proteínas, e essas proteínas vão empacotar esse DNA até que ele chegue a uma estrutura de cromossomo. Então, de uma estrutura que está extremamente dispersa até uma estrutura bastante compactada. Então, normalmente, o que acontece é algumas fases. Então, esse DNA, que está livre, ele é enovelado em proteínas, que são de histonas. Essas proteínas se agrupam e, após o agrupamento por essas proteínas, o DNA começa a ganhar várias dobras até chegar à estrutura de cromática. E a gente vai passar detalhadamente por cada uma delas. Então, a primeira questão que a gente precisa entender é justamente essa primeira fase, que é esse DNA que está livre, ele passa a ser envolvido por proteínas. Então, esse processo se chama formação de nucleossomo. Para a gente entender o nucleossomo, a gente precisa entender o que são essas proteínas que envolvem o material genético. Essas proteínas, elas são chamadas de histonas. Basicamente, a gente tem histonas do tipo H1, H2, H3 e H4. Normalmente, as histonas, elas se agrupam em dímeros. Então, você tem duas H2 do tipo A, duas H2 do tipo B, duas H2 do tipo 4 e duas H2 do tipo H3. Então, essas 8 histonas, elas se agrupam desta maneira. E faz com que o DNA, ele dobre sobre essas estruturas, e uma vez ele dando essas duas voltas nesses octâmeros, vem essa proteína do tipo H1 e prende. É como se, basicamente, deixa eu pegar o fio do fone aqui, eu tivesse aqui a proteína de histona e aqui o DNA. Então, aqui eu tenho as proteínas como fosse H2, e H4 e H3, e aqui é a proteína H1. Então, esse DNA, ele faz duas voltas nessa estrutura. E ao ele fazer duas voltas, agora a proteína H1, que é o meu dedão, fecha e trava esse material nas histonas. E isso vai sendo feito ao longo de todo o material genético. Uma grande característica é que esse material genético, primeiro, ele dá duas voltas, então duas voltas completas nos octâmeros, e ele é preso aqui pela histona do tipo H1. Outra coisa que é muito importante é que como que esse material se adere? Ele se adere porque essas proteínas, elas vão ter afinidades por adenina e timina. E, normalmente, as adeninas e timinas que vão estar nessa posição no DNA vão ficar ligadas ao cerne das histonas. E isso ajuda, muitas vezes, ao processo do enovelamento. Então, a presença das adeninas e das timinas, ela ajuda com que ocorra, então, este processo. Aconteceu agora a formação
formação de vários nucleossomas, ou seja, várias estonas ligaram ao longo daquele material genético. Isto nós chamamos de um colar de contas. A partir do momento que este material genético, aqui tem uma microscopia eletrônica mostrando isso, então esse material genético, ele está envolto por todas as estonas. Agora, essa formação é chamada de colar de contas. E agora, esta formação de colar de contas vai sofrer o primeiro enovelamento para a formação do que nós chamamos de fibra e também de fibra desse novelamento. O que é essa fibra? Então, por exemplo, cada estona, ela tinha a sua formação de H1, H2, H3, H1, H2, H3 e H4. E lembrando que todas elas estão presas aqui pelo H1. Então, agora, todos os H1s vão se juntar. Então, eles vão formar uma fibra. Então, todo aquele material de estona, ele vai ficar ligado entre eles através da ligação da H1. Então, a H1, ela não vinha aqui, voltando aqui. A H1, ela não vinha aqui fechando esse material para cada um daqueles nucleossomas. Então, todos aqueles nucleossomas foram unificados em um colar de conta, e agora, essas regiões H1, elas vão se juntar. E a junção desses H1 é o que vai levar à formação de uma estrutura que é chamada de fibra. O que é a fibra? Aqui a gente já tem uma fibra formada. Então, nada mais é do que o empacotamento de todas aquelas estonas. Então, aqui, ó, é formado essa estrutura, que ela é muito mais condensada, e a gente consegue ver com microscopia, justamente pela essa formação eletrodensa que é vista na microscopia eletrônica, ok? Então, após a formação dessas fibras, vai acontecer a formação das alças. O que é uma alça? Aquelas fibras, elas passam a se autodobrarem, formando o que nós chamamos de alça. E o conjunto dessas alças vai formar o que nós chamamos de roseta. É fácil a gente entender, é como se a gente tivesse isso daqui, que fosse a fibra. Esse material, ele vai sofrendo, igual o material do procarioto, os enovelamentos. Então, ó, forma uma alça, forma outra alça. Isso é só por dobrar, forma outra alça, e aí o conjunto dessas alças vão formando as rosetas. Então, é exatamente isso daqui. Então, a fibra, ela se dobra e forma, basicamente, uma alça. Uma roseta, ela é formada aqui, ó, por 6 alças dobradas. E agora, com o tempo, essas rosetas vão se dobrar e vai formar uma espira, ou seja, várias rosetas empacotadas vão formar uma espira. E várias espiras, 10 espiras, vão formar uma cromátide. Entenderam? Então, esse material, primeiro, ele começa livre, ele é empacotado pelas estonas. O conjunto dessas estonas se ligam para formar uma fibra. A fibra se autodobra para formar uma alça. O conjunto das alças, ela vai formar uma roseta, o conjunto de rosetas vai formar uma espira e uma cromátide é formada por cerca de 10 espiras. Alguma dúvida nesse processo? Tranquilo? Sim? Não? Ótimo. Então, tranquilo. Que bom. Então, basicamente, a formação de um cromossomo se dá por esse empacotamento. Aqui é uma outra maneira da gente mostrar. Então, aqui, novamente, material genético livre, ele organizado pelas estonas, essas estonas formando as fibras formando as alças, então, formando as rosetas, que formam, então, as cromátides, ok? Então, este material,
ele ganha um super enovelamento. E você consegue, então, agora, com que dentro de uma estrutura de cromossomo, esse material consiga ser separado de uma célula para outra, sem que ocorra perda de nenhum material genético. Então, que proteína que está ligada também a juntar tudo isso? Porque não adianta esse DNA formar as fibras, essas fibras formarem rosetas, se esse material não é preso. Então, basicamente, se viram que algumas proteínas estão ligadas a esse processo, que são as proteínas do tipo SMC, ou seja, proteínas de manutenção da estrutura do cromossomo. E são duas proteínas principais. Umas, as coenzinas, e as condensinas. Basicamente, o que vai acontecer? Essas proteínas, por exemplo, as condensinas, elas que, ao formar uma alça, essas alças, elas fiquem presas, uma vez que ela é formada, e que ela não retorne enquanto não acontecer o processo da mitose. Além disso, as coenzinas vão ser proteínas que vão também servir para esse processo, não para empacotamento, mas para manter as cromátides irmãs juntas, para que também elas só se separem no momento correto, independente do que for formado, ok? Então, quando a gente fala da estrutura cromossômica, a estrutura cromossômica nada mais é de um grande empacotamento de material genético, formado principalmente pelas suas cromátides. Esse empacotamento, ele tem uma estrutura chamada de cromossomo e ele tem designações muito características. Então, normalmente, existe um braço menor nessa estrutura, existe um braço maior e existe também uma região central que nós chamamos de centrômero. Além disso, as pontas desses cromossomos são chamadas de telômeros. E a gente vai ver que ela é extremamente importante no envelhecimento celular, e a gente vai falar, quando a gente estiver falando de replicação de DNA, eu acho que sem ser a próxima aula, a outra aula, a gente vai falar desse processo, ok? Então, hoje a gente sabe que os cromossomos, eles são classificados conforme a posição daquele centrômero. Então, quando o centrômero está no meio, no centro do cromossomo, ele é chamado de metacêntrico. Quando ele está um pouquinho mais para cima, submetacêntrico. Quando ele está quase que na superfície, mas não no total da superfície, ele é chamado de acrocêntrico. E quando ele está na sua extremidade ligada à região dos telômeros, ele é chamado de telocêntrico, ok? Então, a gente tem um material genético humano, dividido em basicamente 23 pares de cromossomos, onde você vai ter cromossomos principalmente metacêntricos, submetacêntricos e acrocêntricos. Então, cromossomo 1, 16, 19, 20 e X são cromossomos metacêntricos, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 18 submetacêntricos, e os cromossomos do tipo 13, 14, 15, 21, 22 e Y vão ser todos acrocêntricos. Uma outra característica é que, normalmente, esses cromossomos acrocêntricos são cromossomos menores, e é por isso que aquelas trissomias, por isso que nessas trissomias é que existe, então, danos menores em trissomias de cromossomos menores. Pergunta de Bianca. O que une o centrômero? O que une o centrômero são aquelas enzimas, condensinas e coenzinas. Isso que vai unir eles. Entendido? Bianca? Sim? Ok. A gente sabe que a gente já viu já na genética que a análise daquele conjunto de cromossomos é chamado de cariótipo, é uma representação, e essa representação desses cariótipos é chamada de cariograma, e isso, quando eles estão em uma representação, principalmente uma representação dupla, e o ideograma é quando a gente faz uma apresentação haploide, isso quando a gente quer ver características de pai e mãe separadamente. Então, a gente faz o ideograma. Então, as espécies, os seres vivos do tipo eucariotos, eles vão apresentar
pares de cromossomos, números de cromossomos totalmente diferentes. Então, por exemplo, os Homo sapiens, tá horrível essa tabela. Os Homo sapiens, eles apresentam 46, enquanto, por exemplo, algumas outras espécies, como, por exemplo, as galinhas, apresentam 78, mais ou menos 78, porque você pode ter várias trissomias ligadas àquele processo. Pergunta de Cláudio. Vamos cá. Professor, não sei se está relacionado com a aula de hoje, como que é regulado, decidido que eucromatina e heterocromatina, especificadamente, quando vai passar dessa fase de autocondensamento durante a divisão e no início da vida das células formadas. Entendi. Então, como que é definido? Basicamente, esse é praticamente um dos nossos últimos assuntos da disciplina, mas eu já vou adiantar. Então, basicamente, o que acontece é que, quanto à heterocromatina, ela é formada justamente por um autocondensamento. Quem vai fazer esse autocondensamento é as proteínas de histona. Então, basicamente, o que vai acontecer é que a célula, quando ela é diferenciada para aquela função, então ela sai de uma célula... Gente, esqueci o nome, que é quando a célula ela não tem função ainda específica, que é uma célula-tronco. Ela sai de uma célula-tronco e ela vai se direcionar para uma célula com função. Durante esse processo, alguns mecanismos hormonais, para que ocorra aquilo ali, vai direcionar que determinadas partes do genoma, elas sejam mais densas. E o que vai direcionar que tal parte seja mais densa ou tal parte não seja mais densa? Através de umas enzimas chamadas metilases. Então, vai acontecer uma metilação daquele DNA. Quanto mais metilado ele for, mais envolvido por histona ele vai ser. Quanto mais acetilado ele for, menos envolvido. Então, essas enzimas que a gente chama de dan-metilases, dan-acetilases, elas que vão controlar o que é ou não expresso em cada uma das células. Até mesmo, por exemplo, porque aquele material, como ele está envolvido em histonas, vamos dizer que mesmo o material que está dentro da eucromatina, ele ainda está envolvido por histonas, mas como ele não está tão compactado, ele pode ser transcrito. Até mesmo essas enzimas que controlam o momento que aquele gene vai ser expresso, entendeu? Então, tudo isso vem de respostas de meio exterior, que normalmente são respostas do tipo hormonais. Então, chega o hormônio, a gente vai entender um pouco na próxima aula de genes, que você vai entender como que chega o hormônio, a gente tem um receptor de hormônio, o receptor de hormônio, ele leva com que uma parte do genoma, ele fique ativo, e aquela parte ativa, ela controla outras regiões, entendeu? É mais ou menos isso que faz nesse processo. Bom, material extracromossomal, da mesma maneira que a gente tem o material extracromossomal dos procariotos, que eram os plasmídeos, um dos grandes materiais extracromossomais em células eucarióticas animais é as mitocôndrias. Inclusive, a mitocôndria ela também tem uma capacidade de se autorreplicar independente do cromossoma do eucarioto. Então, essas células, elas têm um material cromossomal parecido com um plasmídio ao longo das suas mitocôndrias. Existem várias cópias de DNA plasmidial. Então, esse material, ele tem mais ou menos 20 mil pares de base, dependendo da célula, mas é mais ou menos isso. E a função, basicamente, desse material genético da mitocôndria é que ela produz as coisas para a própria mitocôndria. Então, por exemplo, nada do que está dentro do material genético mitocondrial, ele está relacionado a alguma outra função que não seja a função da própria mitocôndria. E isso vem muito ligado a uma teoria que é uma teoria do endógeno. O que significa essa teoria? Existem indícios que provavelmente as mitocôndrias nas células eucarióticas são, na verdade, bactérias que eram muito... Na verdade, a teoria da endossimbiose. Então, é como se esse material tivesse vindo de uma bactéria e ele tivesse se instalado ali dentro. A bactéria tivesse ficado ali dentro e por isso que ela só produz coisas só para ela. Então,
há uma origem na evolução que acredita-se que as mitocôndrias vieram das bactérias. Então, elas só foram agregadas pelas células eucarióticas. Então, e é o que mais se vê justamente essa característica. Então, como a gente sabe, a mitocôndria está muito ligada ao processo de respiração celular, né, a trocas respiratórias, e ela além disso, quando a gente fala na biotecnologia, por exemplo, é um dos grandes marcadores de heterogeneidade, e isso, a mitocôndria, o DNA mitocondrial, é um dos principais achados para a gente fazer determinação de identidade de cadáver. Então, porque ela demora muito mais para degradar do que outros materiais, e ela é extremamente conservada. A gente sabe que quase todo o nosso material mitocondrial vem de nossas mães, e aí por isso que é muito mas ele é muito utilizado para a identificação de corpos. Um outro material, que também é um material extracromossomal, é o material dos cloroplastos. Então, o material do cloroplasto, ele está ligado às células vegetais e ele também está ligado à respiração celular. Então, da mesma maneira, existe uma teoria também da endossimbiose para os cloroplastos nas células vegetais, vindo de bactérias. Então, todo o material genético do cloroplasto é justamente para a função do cloroplasto. E para que ele funcione de uma maneira e faça o processo da fotossíntese. Ok? Meninos, com isso nós já terminamos por hoje. Como eu falei para vocês, vocês não vão acostumar, mas a gente vai sempre eu sempre vou fazer aulas mais curtas por causa do ambiente virtual. E isso faz com que o nosso aprendizado seja mais fácil. Amanhã a gente vai ter uma aula sobre genes. Deixa eu até tirar aqui minha apresentação. A gente amanhã vai ter uma aula sobre genes e logo depois da aula vai disparar uma atividade para vocês, que é uma atividade relacionada às 3 primeiras aulas que a gente fez. E isso, a gente, na próxima semana, na próxima segunda, a gente vai trabalhar, vocês vão fazer essa atividade e a gente vai discutir ela em sala de aula, ok? E aí, a partir daqui, a gente sempre vai trabalhar uma aula, uma atividade, uma aula, uma atividade, ok? Isso dependendo do conteúdo, porque alguns conteúdos são um pouquinho maiores e vão ser divididos em 2, ok? Então, meninos, amanhã a gente se vê, nossa aula amanhã é 4h40, ok?